Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar do nosso programa através do paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Nessa semana a gente vai receber aqui o professor Ricardo Caldas. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Professor Ricardo Caldas é graduado em Economia e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, obteve PhD em Relações Internacionais, pós-doutorado na Columbia University, fez pós-doutorado também na USP. Professor Ricardo Caldas, a gente vem assistindo nos noticiários e tudo que a gente vê somente em prisão devido à corrupção de políticos. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua carreira e a gente entrasse nesse tema que vem incomodando muita gente. Seja muito bem-vindo e por gentileza. Eu insisto, né, eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui. Pena que eu não pude vir antes, mas questão de compromissos, né? Eu tenho trabalhado nessa área de combate à corrupção, inclusive nós temos uma disciplina na universidade. Sim. Justamente trata disso. E a gente tem diversas perspectivas que procuram explicar esse fenômeno, né? Tanto perspectivas culturais, perspectivas históricas, perspectivas comportamentais, né? Mas no caso do Brasil, eu não tenho dúvida que a gente está já numa perspectiva sistêmica, né? Ou seja, é o próprio poder central, é o próprio governo federal que estimula a corrupção. Não este governo atual, né? Os governos federais em geral, né? Tanto o Poder Executivo como também o Poder Legislativo. E em menor escala também o Poder Judiciário, mas não com a mesma intensidade. E o que a gente tem observado agora é que a corrupção tem atingido todas as áreas, não tem uma área exclusiva, embora a corrupção tenha algumas preferências, né? E também tanto no nível federal como estadual e municipal. Do ponto de vista temático, do ponto de vista de área, a corrupção ela é muito concentrada na área de transportes, pelo volume das obras, né, volume movimentado. Também ela atua muito, ela age muito na área de saúde, também pelo volume dos contratos e tudo, e também atua muito na área de comunicação, propaganda e publicidade, também pelos volumes de cada contrato. Os volumes são muito grandes e é uma prestação de serviços, o que é difícil de mensurar. Não é à toa que vários dos acusados na Operação Lava Jato, os que não são políticos, a maioria advém da área de publicidade e propaganda. É verdade. Mas agora, professor, a gente vê aí, existe, como o senhor falou aí, da disciplina, teoria da corrupção na graduação da UNB, que é diferente de uma disciplina comum, né? Chega a ser um curso de extensão, né? Essa teoria da corrupção. Agora eu queria saber do senhor, tem como explicar para as pessoas que estão nos assistindo como que seria essa teoria da corrupção, como justificar a corrupção? A gente pode observar também pelo clássico do Sérgio Buarque de Holanda, quando fala do homem cordial, do Raimundo Faoro, quando fala dos donos do poder. Sim. A gente pode tentar justificar ou tentar informar para as pessoas como que nasce a corrupção, qual seria essa teoria? Veja bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa disciplina que eu ofereço na universidade, ela já tem praticamente 15 anos. 15 anos. Então, ela antecede, né, a Operação Lava Jato. Sem dúvida. Ela vem lá atrás, essa disciplina começou mais ou menos no finalzinho do governo Fernando Henrique ainda, foi antes do governo Lula. E claro que com o governo Lula, o interesse por ela se multiplicou. Aumentou. Por motivos evidentes, né? Hoje confirmados, né? Agora, tanto o Sérgio Buarque de Holanda quanto o Raimundo Faoro, eles têm teorias que são, na minha opinião, são úteis e válidas até hoje. Agora, eu penso que a gente não pode classificar o homem cordial do Sérgio Buarque como um homem corrupto. Ele é um homem afável, ele é um homem que age emocionalmente e ele é capaz de fazer qualquer coisa pelos amigos. Certo. Inclusive a facilitação e a corrupção. Mas não é que ele seja movido à corrupção, né? Da mesma forma, o Raimundo Faoro, quando ele fala dos donos do poder e da própria burocracia,
A burocracia, ela não é necessariamente corrupta na visão do Faoro. Ela age segundo seus próprios interesses e valores e perspectivas, né? Então, na visão dele, é o Estado que movimenta a economia, vamos dizer assim grosseiramente, né? Ou seja, o Estado é que diz para onde a economia deve ir. É uma ideia de um capitalismo de Estado, ou que algumas pessoas estão chamando agora de capitalismo político. Certo. E que os americanos chamam de capitalismo de amigos, né? Entendo. Crony capitalismo. Mas, se você me perguntar o que explica tanta corrupção no Brasil hoje, eu diria que não é nada disso que a gente falou até agora. Eu justificaria em uma palavra só, que é impunidade. Certo. É a certeza da impunidade. O ator age porque ele tem certeza, ele está convencido que não será pego. De que o crime compensa. O crime compensa. O crime compensa no caso da corrupção. Então, Sim. uma forma de inibir, até mesmo reduzir, porque eu não acredito que acabe, mas seria aumentar as penas para os crimes de corrupção? Essa é uma opção. O que a gente tem visto também, e que deu muito certo no caso da Operação Lava Jato, é a atuação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal, da própria... Os órgãos de controle em si. Quando eles atuam em conjunto, eles funcionam. Quando eles atuam isoladamente, eles não funcionam. Essa que eu diria que é a principal moral da história da Operação Lava Jato. Quando o Ministério Público passou a atuar junto com a Polícia Federal, junto com o pessoal do Tribunal de Contas, né, apoiando e tudo, fornecendo informações e tal, as informações foram até o final. Quando a Polícia Federal atua sozinha, o acusado consegue se liberar na justiça. A nossa justiça, é preciso destacar, ela é muito formalista. Certo. Ela está preocupada com aspectos extremamente formais. Um exemplo disso, sem entrar no mérito, é o vídeo que aparece a ex-presidente da República, ligando para o ex-presidente Lula, dizendo: assine esse termo de posse que ele vai lhe dar a sua autonomia, né, a sua proteção, né? Esse vídeo foi descaracterizado porque ele foi feito alguns minutos depois que houve a ordem para que se cessassem as gravações. Então, os minutos fizeram a diferença, esse vídeo não é mais aceito. O foro privilegiado, então, também ajuda com que as pessoas cometam crimes, Sim. Até mesmo... O foro privilegiado no Brasil foro protege. Privilegiado, porque a gente tem foro privilegiado... Para tudo. Para tudo. A ideia do foro privilegiado, originalmente, que é o que existe nos outros países, é o foro privilegiado para palavras, para discursos. Então, o parlamentar não pode ser preso por discursos feitos em plenário, seja na Câmara, seja no Senado. Só que no Brasil, o foro privilegiado foi distorcido para cobrir crimes comuns. Entendo. Então, quer dizer, a ideia do foro privilegiado não é cobrir e proteger criminosos. É proteger denúncias, que é outra coisa. Então, o foro privilegiado existe para que o parlamentar não seja preso porque ele denunciou uma autoridade. É nesse sentido que ele foi criado. Só que no Brasil, ele acabou virando uma proteção. Muitas pessoas que são criminosas conhecidas, e aqui eu posso citar o caso dele porque não é intriga, né? Já está nos jornais e no Poder Judiciário. Exemplo, Paulo Maluf. Né? Então, ele busca o Poder Legislativo não para dar uma contribuição, mas para se defender das acusações que existem no Brasil e no mundo todo. Ele é uma pessoa que não pode sair do país, porque se ele desembarcar na Alemanha, ele está preso. Nos Estados Unidos, ele está preso. A Interpol já deu ordem de prisão para ele, menos o Brasil. É terrível. Porque no Brasil ele conta com foro privilegiado. Então, é a distorção do foro privilegiado. Aí você tem que mandar o processo para o Supremo, aí o Supremo devolve para a Câmara autorizar. Fica um jogo de empurra e fica e ganha acumulando tempo. Aquele tempo, exatamente. A gente viu que diversas denúncias com relação a autoridades que cometeram crimes chegaram no Supremo, as 7 mil, 8 mil ações, me parece que 10 foram julgadas e 5 as pessoas cumpriram pena dos 8 mil processos que chegaram no Supremo. Professor, agora a gente vê também que, com relação à corrupção, a gente vê que muitos agentes públicos tentam misturar o público com o privado. Totalmente. Traz o privado, leva para o público uma extensão do privado, uma extensão das ações dele. E isso também dificulta. Com porque certeza. é uma questão
cultural, já implantada, a pessoa já nasce com aquela... Não, vamos falar com a pessoa que é um deputado, ele vai resolver seu problema. Sim. Seja passar uma pessoa na fila de cirurgia. Sim. Essas coisas não só faz aumentar a corrupção. Com certeza. E esse é o ponto, justamente, esse é o ponto comum do Sérgio Buarque de Holanda e do Raimundo Faoro. Essa não separação entre o que é público e o que é privado. Então, a esfera privada no Brasil, ela atinge o poder público e vice-versa, né? Então, enquanto a pessoa não souber separar o que é uma atuação pública e o que é uma atuação privada, você vai ter esse choque de interesses o tempo todo. E, para isso, a gente precisaria, não sei se mais leis, mas talvez mais campanhas, né, de separação de interesses públicos e privados, mas é uma questão que só vai mudar com o tempo. A Lava Jato, eu penso que ela está sendo educativa nesse sentido, ela está mostrando que tem que haver limites, mas, para nossa surpresa, a gente tem observado que os crimes continuam durante a Lava Jato. Sem dúvida. E esse ano nós tivemos várias provas disso, de pessoas que foram gravadas tentando barrar a Lava Jato ou cometendo crimes durante a Lava Jato. Tentando obstruir a justiça, ou tentando cometer novos crimes mesmo. É terrível. A gente se relacionando com pessoas que estão sendo investigadas e pedindo novos ilícitos. Ou ilegais, ou, no melhor cenário, antiéticos. Né? Sem dúvida. A gente tem acompanhado aí, a gente viu o caso recente, quando o presidente Temer, que no mínimo prevaricou ao receber um empresário no Palácio do Planalto, em altas horas, né? Ele poderia ter chamado, ligado para o ministro da Justiça, ou ele mesmo ter dado voz de prisão quando o empresário falou que estava pagando para um prisioneiro, né? No caso do Eduardo Cunha, estava pagando para ele para que ele mantivesse em silêncio, alguma coisa assim. Então a gente vê que a corrupção ultrapassa todos os limites. E como você falou aí agora há pouco, tudo isso depois da Lava Jato, prisões, várias prisões. No meio da Lava Jato. No meio da Lava Jato, prisões acontecendo, coisas assim inacreditáveis. Professor, o senhor falou aí que uma das maiores causas, os maiores motivos de corrupção vem das obras públicas, saúde e publicidade. Agora, uma questão também com relação ao financiamento de campanha. Sim. Muitas vezes a gente vê aí empresários presos a certos candidatos, os quais foi financiado por esses empresários, e esses políticos que foram eleitos com recursos dessas empresas melhoram contratos, Isso. fazem com que esses contratos, para pagar, dar o retorno a esses empresários. Sim. Uma forma seria o financiamento público de campanha para tentar reduzir essa corrupção? Eu não vejo as coisas dessa forma, mas se me permite, eu gostaria de fazer um comentário anterior sobre a Por questão do gentileza. presidente da República. Ali nós temos um exemplo claro de tudo que nós estamos falando. Tudo de errado, né? Exato. O presidente não pode receber um empresário às 10 horas da noite, às 11 horas da noite ou meia-noite na casa dele. Certo. Se ele está recebendo como presidente, o lugar é o Palácio do Planalto. Sem dúvida. Uhum. E se é por causa da função, então o horário tem que ser horário comercial. É a partir das 7h30 que ele chega no trabalho, ou às 7 horas, e às 7h30 da noite, 8 horas da noite, até o horário que ele ficar no Palácio do Planalto. Se mas eu trabalho até às 11 da noite, ótimo, então receba no Palácio do Planalto. Você não pode despachar em casa, privadamente ou secretamente, assuntos que são de interesse público. Sem dúvida. A questão da voz de prisão, eu diria que são poucos casos de agentes públicos que fizeram isso. Exato. Teria que ter... Que chegou ao meu conhecimento, pouquíssimos, né? Assim, são raros os casos que eu tenho ouvido falar, né? Sobre o teor em si, se a gente for entrar no mérito, é realmente lamentável o nível que chegou a política brasileira e a interação entre o agente público e o privado. Em qualquer país civilizado, o presidente sairia só por causa da conversa, independente de ter prova de qualquer coisa, independente dele ter cometido o crime ou não. Porque o nosso padrão no Brasil do político, ele virou o padrão criminal. Você é criminoso, não sou criminoso, presunção de inocência, ainda não fui acusado, não fui julgado, etc. Continuo como estou. Ora, é de se esperar que o padrão do político seja acima da média nacional, não igual ou pior. Né? Quem está dizendo não sou eu, isso é o regimento da Câmara e do Senado. Eles tratam do parlamentar, do deputado senador,
que eles têm que seguir o decoro. A lei não preciso nem dizer porque é óbvio, mas eles têm que fazer mais do que seguir a lei. Eles têm que seguir um comportamento ético. Eu sempre dou o exemplo da mulher de César. Não basta que ela seja honesta, ela tem que parecer honesta. Então é o caso dos políticos brasileiros. Eles não têm que simplesmente ser honestos. É mais do que ser honestos. Eles têm que ser honestos e têm que ter um comportamento, uma conduta que não ter dúvida, deixar dúvida que eles são honestos. Então, o padrão do deputado e senador é o decoro parlamentar. Eu sempre cito um exemplo. Imagine um deputado aparecendo nu numa revista masculina ou feminina. É crime? Não é. Não é crime. Mas certamente é antiético. Antiético. Percebe? Então, o padrão para o parlamentar não é o mesmo padrão para o cidadão. Ele tem que ter um padrão acima da média, que é o padrão do decoro. Então, tem certas coisas que um parlamentar, ou vale a mesma coisa para o ministro ou presidente, não pode ou não deve fazer. Não porque seja crime, mas porque não é um comportamento aceitável para a sociedade. Entendo. Não é? Então, isso foi perdido. Agora, o outro ponto que você levantou foi a questão do... Não, com relação às campanhas políticas, o questão do financiamento financiamento público, muito bem. público seria uma Pronto. solução, porque é escandaloso. Ok. Agora, eles estão... a proposta é de criar um fundo de 3 bilhões e meio. Muito mais. Eu- Já passou de 3. Exatamente. O que seria, hoje, o voto custaria 24. É. Na época do ex-senador Já- Pedro Calmon era R$14. Já passou para 24. Daqui a pouco é 50. Já está se falando em 7 bilhões 7 agora, bilhões, a última exato. vez que eu vi. Aham. Muito bem. Eu penso o seguinte, uma das raízes da corrupção no Brasil, a origem dela está no nosso sistema político e as próprias regras eleitorais. Então, o comportamento promíscuo começa durante a campanha. Quando você promete alguma coisa em troca da pessoa que financiou a sua campanha. Então, ali começa a promiscuidade, não é depois que a pessoa foi eleita. É já na busca dos doadores. Como é que se resolveria isso? Na minha opinião, não é nem financiamento público, nem privado. É a mudança do sistema eleitoral. Eu penso que a gente tem que sair de um sistema proporcional e ir em direção a um sistema distrital. Reduzir o tamanho da circunscrição, o tamanho do distrito. Distrital misto ou distrital puro? Eu já defendi o misto. Atualmente, eu confesso para você que do jeito que as coisas caíram, né, do jeito que os padrões caíram, um misto, se fosse adotado no Brasil, não resolveria mais. Eu também concordo. Ele resolveria talvez há 20 ou 30 anos atrás. Mas hoje, se você colocasse o misto no Congresso atual, hoje, ele reforçaria os caciques, Sem então dúvida. não resolveria mais. Eu defendo hoje o distrital puro. E A minha opinião também é essa. só que no Congresso, infelizmente, o pensamento que prevalece hoje, inclusive com o apoio do presidente da Câmara, é o do distritão. Distritão, eu acredito. Que é o reforço do poder econômico. Exatamente. E também um ponto, né, já dá uma colher de chá, né, dá uma grande vantagem para quem já está no Congresso. Sem dúvida. Porque se você vota nos nomes e vota nos nomes mais conhecidos, é claro que os que já estão no Congresso já são mais conhecidos Sem dúvida. do que os que estão fora. É óbvio, como diria o finado e saudoso Nelson Rodrigues, né, é o óbvio ululante, né? Sem dúvida. Que salta aos olhos. Então, é claro que eles estão fazendo esse distritão para reforçar, já dar um pontinho de saída, um pontinho ou vários, né? De saída para quem já está lá. Porque quando você colocar na urna, quem que você vai votar? Você vai votar no nome que você já se lembra. Primeiro que lembra. É o fulano, é o cicrano, é o joca, é o maneco, é tal, que já estão lá dentro. Sem dúvida. Então, eles deram grandes dianteiras, vamos dizer assim, para quem já está lá. Perfeito. Eu sou radicalmente contra o distritão, só queria deixar assinalado isso. Ele não tem referência na literatura. Existem 1 ou 2 países no planeta que usam esse sistema. Da última vez que eu pesquisei, o único que eu encontrei citável foi o Afeganistão, que eu não sei se a gente vai virar, vai ter o Afeganistão como modelo de democracia para o Brasil agora. Mas no Brasil tudo é possível na área política, né? Então talvez a gente agora siga o Afeganistão. Como é que iria funcionar o distritão num estado do tamanho de Minas Gerais? Que são diversos municípios. Não, vou votar no deputado do município tal. Não, mas na verdade o distritão é uma réplica. completamente... Mas é uma réplica do sistema atual, o distritão. Só que com um agravante. Ele pega o sistema atual, mantém e o piora. Como? Ele implode os partidos políticos, porque os partidos políticos perdem qualquer importância. Sem legenda, sem E aí ícone. o voto é 100% nominal. Exato. Eu diria que é um salve-se quem puder. Quem vai se salvar? Quem tiver poder econômico. Quem tiver o poder. Quem conseguir comprar votos, quem conseguir publicidade ou quem conseguir aparecer mais na mídia. Professor Caldas, o senhor é autor do livro, um dos autores, né, do livro Democracia e Corrupção. Sim. É uma linha
tênue entre democracia e corrupção. Porque como é que a gente pode explicar uma democracia dentro de campos que as pessoas agem diferentemente de um sistema democrático? Porque a corrupção não pode ser democrática. Não, veja bem, no livro, o que a gente propõe, que o livro é de autoria minha com o professor Robson Pereira, que foi Certo. nosso aluno e professor substituto na universidade. O que a gente procura destacar não é semelhanças entre os Não, dois. não. Como quando eu falei. Veja bem, o que a gente procura testar, a nossa hipótese, qual que é? Quais são os regimes mais corruptos? Se são os regimes ditatoriais Sim. ou os regimes democráticos. Essa que é a nossa hipótese central no livro. E também, como subhipóteses, né, a gente coloca se regimes monárquicos, né, constitucionais, são mais corruptos, são menos corruptos, regimes baseados em apenas uma pessoa, ditadura unipessoal, monocrática, ou se é uma ditadura de um grupo ou de um partido, né? Então, o que a gente observa, e isso é interessante, uma das conclusões do livro, é que regimes monárquicos constitucionais são menos corruptos. Suécia, Noruega, Dinamarca. São países que são monárquicos. Estão no top dos países menos corruptos. Então, é uma grande surpresa para nós isso. O fato de um país ser democrático não o torna menos corrupto. Essa é uma conclusão que a gente chegou. Exemplos disso. Em primeiro lugar, Brasil. Em segundo lugar, Índia, que não fica atrás. E em terceiro lugar, Itália. Professor, e a gente pode medir a corrupção? Como é que a gente pode dimensionar o tamanho da corrupção? Segundo a ONU, no Brasil é desviado em corrupção 200 bilhões. E segundo a Fiesp, chega de 1 a 2% do PIB brasileiro é desviado em corrupção. Dá para a gente trabalhar com esses números, achando que a corrupção se baseia nesses números? Veja bem, cada autor que faz uma pesquisa, ele tem uma metodologia. Certo. Eu penso, aliás, eu estou convencido que essa da Fiesp precisa ser refeita. Eu também que acho. Atualmente ela está totalmente defasada. Eu, nos estudos que eu tenho visto, que eu tenho lido por brasileiros, de outras pessoas de fora do Brasil estudando sobre o Brasil, eu hoje estou convencido que a corrupção no Brasil seria alguma coisa em torno de 10% do PIB. Essa é a estimativa que eu faço. E as delações ao Odebrecht têm mais ou menos confirmado isso, que era o que eu falava mais ou menos em sala de aula. Não sei se você lembra dessa discussão que nós fizemos. Eu lembro. Que eu não tinha um número exato, mas que a minha intuição era de que fosse alguma coisa em torno de 10% do PIB. Com a delação da Odebrecht, acho que ficou claro que é mais ou menos isso. A corrupção no Brasil, ela vai além de pedir uma propina para uma obra. Ela chegou no ponto que ela ditava as políticas públicas. Sem dúvida. Então, ela inverteu as prioridades. É verdade. Professor Caldas, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria lembrar você de casa que você pode participar conosco, sugerindo temas, debatedores, através do nosso site paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. A gente está recebendo o professor Ricardo Caldas e o nosso tema foi falar da corrupção, um pouco da conjuntura política. E eu queria convidar você para assistir esse programa através do nosso site e você pode também rever esse programa e outros pelo site e pelas redes sociais. Você pode enviar um WhatsApp para a gente, que a gente envia o programa pelo link do YouTube. Professor Ricardo Caldas, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais e queria também que o senhor falasse um pouco desse momento político que, ao meu ver, eu tenho acompanhado a política há muito tempo e nunca tinha visto algo dessa forma. Um presidente denunciado pelo Ministério Público no exercício do poder, uma presidente que sofreu impeachment e esse presidente denunciado foi o que ficou no lugar, com chances reais de sofrer um processo de impeachment ou de sangrar até o fim do mandato. Porque hoje, em pesquisa recente que eu vi essa semana, me parece que a rejeição dele chega a 92%, 93%, e as pessoas acreditam que ainda pode melhorar. O senhor poderia fazer uma análise desses dados? Pode melhorar não o governo dele, o país, né? O país. Eu só queria fazer uma pequena ironia, que é uma pequena brincadeira. Se a gente tiver um processo de impeachment, seja ele qual for, né? Seja afastamento pelo Ministério Público, né? Agora pela denúncia do Ministério Público,
agora no atual mandato, a gente certamente vai estar batendo um recorde, né, digno de entrar no Guinness, né? Eu não conheço nenhum país que teve 2 processos de impeachment no mesmo mandato, né? Ainda que com diferentes nomes, sem entrar nesse mérito, né? Mas eu diria o seguinte, um ponto que eu queria deixar, mais de um, mas um ponto principal seria que o nosso sistema político não funciona mais. Eu queria deixar essa mensagem. Então a gente precisa rever nossas regras eleitorais. Eu acho que a gente tem que discutir seriamente a questão do voto distrital. O PSDB, recentemente, o presidente do PSDB, o senador Tasso Gereissati, seguido do senador José Serra, ambos reafirmaram uma intenção deles antiga de transformar o Brasil num regime parlamentarista. E eu acho que foi muito positiva e oportuna essa declaração do senador Tasso Gereissati. Não sei se ele está falando em nome dele pessoal ou se ele está falando em nome do partido. Eu imagino que seja do partido porque ele foi seguido pelo José Serra, né? Pelo senador José Serra. Se for pelo partido, eu acho importante que essa discussão entre também junto com a discussão do distritão. Sem dúvida. Porque aí a gente vai ter uma discussão das regras eleitorais e também da forma de governo. E a gente já vive um semi-parlamentarismo. Nós já estamos vivendo... Então eu achei muito oportuna essa intervenção do senador Tasso Gereissati. De 4 presidentes eleitos, 2 sofreram processo de impeachment. Então a gente tem que refletir sobre isso, né? E o Fernando Henrique Cardoso, embora não tenha nenhuma acusação frontal contra ele nesse momento, estão surgindo acusações indiretas, né? Em recentes declarações, inclusive do Marcos Valério, né? Sobre o chamado mensalão mineiro, né? O mensalinho, né? Então, mesmo o presidente que sobreviveu às denúncias de impeachment, não quer dizer que não tenha havido nada no seu governo. Sem né? dúvida. Então, eu digo isso não olhando para trás, mas olhando para frente. Então, se essa intervenção do senador Tasso Gereissati for para valer, não for simplesmente uma intervenção retórica, e como perceber pelo tamanho que ele tem, pelo número de deputados que ele possui, se ele conseguir incluir na agenda essa questão do parlamentarismo, eu acho muito importante. Tá? Então, a questão da forma de governo, eu sou a favor do parlamentarismo, isso está no programa do PSDB e eu espero que outros partidos venham a aderir a essa tese. E a questão da forma de eleição do sistema eleitoral, a gente passar não para o distritão, mas para o distrital. Se o distritão for um remédio só para o ano que vem, eu acho menos mal. Se ele for um primeiro passo em direção ao distrital. Eu aceitaria por uma eleição, mas não para sempre. Não. Se for para sempre, seria a implosão da representação no Brasil. Verdade. Professor Caldas, agora uma última pergunta aqui. Hoje, todo lugar que a gente anda, as pessoas estão tomando ojeriza política, não querem saber de nada, não querem saber de nenhuma discussão. A gente viu esse recado nas urnas em 2016. E vamos ver de novo. Vamos ver de novo em 2018. Agora, professor, como é que a gente consegue reinventar a política nesse momento? Qual o redesenho que a gente pode fazer para as eleições do ano que vem, para que as pessoas participem mais? Eu penso que a política tem que voltar a ser a política do cotidiano. Aquela política do dia a dia. Paroquial? Não nesse sentido, não foi isso que eu disse. Eu disse no sentido de que as pessoas têm que ter gosto pela política. Sim. Como há 20, 30, 40 anos atrás, as pessoas iam visitar as outras pessoas para discutir política na casa dela, porque política era uma coisa saborosa, era uma coisa agradável. As pessoas iam tomar um café, no caso de Minas, né? Iam comer um pão de queijo para conversar sobre o governador, sobre o prefeito. Era uma coisa familiar. A política no Brasil deixou de ser familiar e virou um caso de polícia. Então ela saiu das páginas 2 e 3 e foram para as páginas de coluna policial. Então eu acho que a política no Brasil ela tem que sair das páginas policiais e voltar para as páginas da família. Ou seja, a política tem que estar de acordo com a vida dos eleitores. Então os eleitores têm que se sentir identificados com um político, com seu candidato a vereador, ou no caso de Brasília, com seu deputado distrital. Então, por isso que o voto distrital é tão importante, porque ele reaproxima o eleitor do seu político local. Então, a política deve ser também local nesse sentido. Agora, local não quer dizer que seja necessariamente paroquial ou uma coisa simplesmente de vereança. Né? Sim. Nada contra a vereança, ela é importante também no ponto de vista das cidades. Né? E esse redesenho, como é que a gente pode ver? Pelo voto distrital. Pelo voto distrital? Isso. Ah, tá certo. Eu queria agradecer ao professor Ricardo Caldas, agradecer a você de casa. Fiquem bem todos, tenham um forte abraço e até a próxima semana.